A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa de diálogos que quer colocar em relevo a identidade cultural de um povo, os traços mais marcantes de uma gente e celebrar a pluriversalidade das nossas existências. E hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui, além de um doutor, um pesquisador, um irmão de fé, um amigo dos saudosos tempos do movimento estudantil e hoje docente da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele que é um linguista, um professor, um especialista na língua portuguesa e nas construções antirracistas que nós precisamos empreender cotidianamente na linguagem e nas outras tantas e diversas manifestações da nossa existência. Sem mais delongas, meu querido amigo Gabriel Xavier. Gabriel Nascimento. Poxa, que bom estar aqui com você, que felicidade estar aqui dividindo esse programa, que eu já acompanho, já vejo. Eu já acompanhei outras pessoas aqui, tava me perguntando que dia que Rafa ia me convidar. Demorou mais vezes. Surgiu a oportunidade. O homem tem uma agenda muito difícil de conciliar, e aí tá aqui com a gente é uma preciosidade. Você que nos acompanha sabe, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. Olha, agora nós vamos nos tratar por Rafa e Gabi, porque é essa amizade de longas datas. Gabi, com certeza. Eu te pergunto, quem é Gabriel Nascimento, ele por ele? Boa pergunta. Inclusive, essa proposta de perguntar quem é Gabriel Nascimento, ele por ele, eu acho que é a pergunta mais difícil, porque desafia a gente a pensar que eu acho que Gabriel é uma pessoa de Banco Central, zona rural de Ilhéus, que nasceu aqui no Novaes, em Itabuna. Na verdade, eu tenho até uma discrepância de nascimento, porque meu primeiro documento, que é a minha primeira certidão de nascimento, diz que eu nasci no Novaes. Quando eu fui fazer a segunda certidão, disse que eu nasci no São Lucas. Eita. Aí eu precisaria saber qual dos hospitais estava aberto. No dia para saber de fato. No dia para saber onde eu nasci. Bom, eu sou, como eu falei, sou de Banco Central, mas também sou Itabuna, eu sou grapiúna, né? Desde os 9, 10 anos de idade, eu comecei a escrever, comecei a fazer poesia, comecei a fazer prosa, né? Que é uma das coisas mais fortes na minha trajetória também, né? E trilhei pelo caminho da educação, né? Eu acreditei, eu acho que para muita gente que vem da zona rural, e as pessoas têm uma visão muito, uma discrepância do que é a zona rural, né? A zona rural é um lugar de onde surgem muitas mentes, muitas expressões artísticas, né? E lá em Banco Central, desde Banco Central, eu sempre tive um olhar ligado na leitura, né? Na leitura, o meu lugar comum, na verdade, era pensar sobre roteiro, sobre leitura. Então eu lembro, por exemplo, uma coisa que é muito forte na minha cabeça é quando eu li a obra toda de Machado de Assis. Salvo engano, eu não li Ressurreição, para não ser tão anacrônico. E eu lembro que quando eu cheguei na universidade, né, muitos anos depois, cheguei na UESC, eu era autodidata em língua inglesa, né? Aprendi língua inglesa lá em Banco Central. Fantástico. E quando eu entrei no curso de letras, eu fui ler Machado de Assis. Eu lembro que tinha uma disciplina, né, quem fez ou faz letras lá na UESC, em outros lugares. Aí tinha uma disciplina chamada Machado de Assis. E eu lembro que todo mundo ali se matando para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Eu tinha lido tudo. Eu já sabia tudo. Eu queria ler outras coisas. E de fato foi isso. Eu acho que para terminar de dizer quem é Gabriel Nascimento, eu sou linguista. Me formei, né? Minha formação na área de linguística, tanto com a graduação quanto com o mestrado e com o doutorado. E a minha área na linguística está voltada à defesa intransigente, eu até diria, né? A realidade brasileira, né? Que é uma realidade de um povo que vem de muitas raízes, né? Socioculturais, entre elas as raízes negras africanas, né? E em 2019 eu pude colocar isso, infelizmente eu não trouxe, mas eu pude colocar isso no livro chamado Racismo Linguístico. Nós vamos ver, você que nos acompanha vai ter a oportunidade de ver 5 capas entre os 6 livros de Gabriel, 5 capas aqui apresentadas para vocês, inclusive com a referência de onde adquirir, de como acessar esse pensador, mas acima de tudo esse ser humano, que é de uma generosidade, que é de uma simpatia, afável no trato, amigo, acolhedor. Né? Nós não temos necessidade de estar rasgando seda um pro outro, mas é porque a verdade também tem que ser dita. Tá aí, racismo linguístico. Gabriel, eu queria lhe perguntar,
um pouco sobre a história desse livro, a composição, como é que ele está organizado, mas que você trouxesse para os nossos telespectadores, que são das mais variadas formações, que não estão no dia a dia da lida educacional, mas que estão na sociedade que é racista, que é extremamente desigual e excludente. Como é que o racismo linguístico se expressa para que as pessoas também eduquem o seu falar, para que a gente possa entender que determinadas coisas que são colocadas como naturais no fenômeno da comunicação não são tão naturais assim e fazem parte dessa intencionalidade que é perpetuação do racismo. Perfeito. O Racismo Linguístico é um livro que surge ali no fim do meu doutorado, então eu estou dialogando com várias expressões de como a língua absorve vários preconceitos, né? Não só o racismo. A gente precisa entender, por exemplo, você que está em casa, quando alguém fala assim, mulher no volante, perigo constante, a língua, você parece que está falando uma coisa que está na sua cabeça, né? Mas, na verdade, isso é uma ideia reproduzida de gerações após gerações, né? E que se naturaliza no seu falar, né? Você também usa, por exemplo, o nome de um bolo muito famoso, que acho que é a nega maluca, né? Você chama aquilo de nega maluca. Você vai trazer expressões, por exemplo, quando você fala sobre algo negativo, você sempre coloca mercado negro, né? O lado negro da vida, né? E aquilo tudo me chamava a atenção. Eu precisava apenas colocar aquela discussão no outro patamar, porque eu não queria que fosse uma discussão apenas de glossário, né? Fazer um glossário para que as pessoas não utilizassem. A gente está precisando chacoalhar as pessoas, né? Verdade. Então, por exemplo, a gente pega uma galera que está na escola. A gente fala da escola porque a escola é o lugar que a gente atua, nós dois, a gente sabe que a educação é o nosso lugar. Mas você pega uma galera que está na escola e naturalmente você precisa dialogar com essa galera sobre usos naturalizados que a gente aprendeu após várias gerações. Mas se tá todo mundo falando, né? Nem nada, mas a gente precisa entender que há pessoas que historicamente sempre foram impactadas negativamente com aquilo. Então, para você pode significar que aquilo não é muita coisa. E o racismo linguístico, ele vem mostrar não só isso, né? Ele vem mostrar também, por exemplo, uma coisa que a gente não se apega, é que muitas pessoas são vistas como não falantes legítimos, né? E essas pessoas, por exemplo, às vezes falam uma coisinha e tem a sua linguagem, o preconceito sobre a sua linguagem colocado no nível muito alto, né? E são invisibilizadas na própria forma como produzem o conhecimento. A gente já começa a questionar as novas formas de produção e os novos paradigmas de produção do conhecimento para pensar a oralidade, para pensar a circularidade, né? Perfeito. E esses saberes de matriz ancestral. E aí, falando dos educadores, você é formador de professores, Sim. você é educador que forma educadores. Como é que nós podemos, professores que somos, implementar práticas antirracistas na sala de aula para poder, a partir da escola, irradiar para a sociedade? Perfeito. Eu acho que as escolas já têm. Eu realizo um trabalho aqui em Itabuna, em Ilhéus, de formação de professores com as escolas municipais, ou estaduais, perdão. Com as escolas estaduais, o meu projeto, ele traz uma base, uma inspiração da educadora norte-americana Gloria Ladson Billings, que ela, no âmbito lá do apartheid, né, das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, ela estudou pedagogias de sucesso. A gente fala sempre da escola de quer ver, a escola é racista, o professor é racista, fulaninho é racista. Mas, por exemplo, se a gente olhar para o que dá certo, o que é possível fazer com o que dá certo? Porque eu não posso, por exemplo, chegar numa escola que é altamente vulnerabilizada, Flávio Simões, vou pegar uma escola municipal, né, para facilitar uma das escolas de Itabuna, vou pegar, sei lá, uma escola estadual, o colégio modelo, né? A gente não pode entrar numa escola e apenas olhar para essa escola com aquilo que nós consideramos que o racismo existe, é inegável, mas a gente precisa entrar com a sensibilidade de olhar com o que já é feito e já se tenta fazer. Então, nesse meu trabalho, Rafa, eu descobri coisas interessantíssimas. Eu descobri que, por exemplo, depois da Lei 10.639, ela já tem uma implementação parcial. Para quem não sabe, a Lei 10.639 é uma lei que foi promulgada, né, sancionada no primeiro governo Lula para o ensino, obrigando o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, nos recintos oficiais de educação básica.
Mas quando você olha para as escolas, você já percebe um trabalho sendo realizado. Lá, quando eu estudei lá atrás, né, eu estudei nos idos dos anos 2000, né, nessa escola, o trabalho de combate ao racismo era realizado principalmente, né, vou chutar aqui, nos sábados letivos, né? Hoje, projetos pontuais esporádicos. Né? hoje isso mudou, né? Isso hoje já tem, por exemplo, um projeto escolar realizado na terceira e quarta unidades. Hoje você já tem um professor que tem uma postura diferente em relação a autores negros, né? Os professores, por exemplo, do CIEBTEC, com os quais eu trabalho, os professores, todos os professores, estou citando escolas nominalmente para as pessoas entenderem que esse trabalho é um trabalho de diagnóstico. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Como é que se dialoga de maneira antirracista com a escola? Para finalizar, percebendo que a escola já tem de bom, de interessante. Depois, aprimorando essas tecnologias, porque a escola ela precisa de financiamento, precisa de assessoramento, precisa de cuidado e de aprimoramento do que ela faz. Então, uma das coisas que a gente quase não percebe que o racismo impacta na escola, aliás, muitos professores não percebem, ou pais, é a evasão. A evasão é o grande fantasma racista da escola. Né? E o ensino médio é esse grande gargalo. É o gargalo. Onde mais dói na existência, porque tem que cuidar das condições materiais de existência, precisa sair para trabalhar, sim. E aí ainda a carga racista é realmente complexa. Perfeito. Vamos falar da dimensão poeta do meu amigo Gabriel Nascimento. Olha, eu vou tomar a liberdade de... Eu não vou nem dizer que vou declamar, porque aí não posso, mas eu vou ler. Eu prometi declamar, viu, gente? Ele prometeu declamar, ele vai declamar. Então agora eu vou ler porque ele está falando de suas origens, né? No início, quando foi perguntado quem era Gabriel Nascimento, ele disse, eu sou de Banco Central. E aqui na página 17, de Mutuns Quilombo de Dentro, Gabriel Nascimento diz, eu sou de Banco Central. Muitas vezes retornei a Banco Central. Fui chorar o rio e caminhar horas a fio em minha doce lembrança de menino. Na serra da tristeza e a fazenda feliz lembrança, guardo as tristezas e as alegrias do Lagedão. Eu sou um homem do campo, chegando aos 30. Um velho sábio num corpo jovem, se encontrando com cada ano. Sou cria do jardim e do sequeiro. Aprendi a nadar no poço e a vender juju o dia inteiro. Muitas vezes me apresentei como um homem da cidade, do meu país, homem do mundo. Mas meu coração de curioso jovem do campo me alembrou. Gosto de jaca, água de bica, gente atenta. E eu corrigi o meu dizer, meu desdizer, fui desdizendo e eu me disse como a quem lendo lembra seu povo e torna a ler. Muitas vezes voltei a Banco Central para me encontrar e não me achei. Talvez morreu esse menino, talvez ainda viva, se espalhando na malandragem daquele ofício. Se o encontrarem, mandem lembranças. Diga que o sinto, que o quero bem. Digam que a fome agora é outra, mas que os sonhos que outrora eram estão além. Que coisa linda, Gabriel. Que poeta Rafael, linda. O poeta Rafael me declamando. Eu estou absolutamente tímido, cara. Linda. Eu tô tímido. Que coisa linda. Eu quero honrar o seu Ori. Eu quero honrar o seu Ori e dizer pra você que ser declamado por você é uma honra gigante. Você não sabe o nível de emoção. Eu é que agradeço a oportunidade de ver memória. O livro é seu. Afinal de contas, eu trouxe pra você o livro. Obrigado. Olha, memória, ancestralidade, essa reverência a quem nos antecedeu, a pedir a benção ao mais velho, aos mais novos. O que essa epistemologia que vem de África, que permeia a nossa fé, como é que ela pode mudar ou contribuir para mudanças no currículo escolar? Que pergunta fascinante, né? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem como professores hoje, com todo o saber acadêmico que a gente aprendeu, que a gente não joga fora, é hoje conseguir ouvir outras bases da vida real que circulam desde sempre na nossa imaginação e na nossa sobrevivência. E a gente está falando, por exemplo, de pedir, você falou, acabou de falar, de pedir a bênção ao vizinho, né? De pedir licença, de receber um chá,
Você sabe que uma das coisas mais lindas da vida é você estar passando aquela dor de estômago em algum lugar e a pessoa fazer aquele chá de espinheira santa para você, sabe? Eu acho que tudo isso é um desafio gigante pra gente, porque, por exemplo, eu sou professor de língua inglesa na universidade, professor de linguística, e às vezes, dentro do espaço da linguística, cabe o espaço para ensinar como o nosso respeito não é tão artificial na língua, né? Como a gente se comunica, por exemplo, como grupos negros se comunicam em inglês de maneira muito mais próxima da gente. Por exemplo, na Nigéria, que é um país que se fala inglês, né? Como os nigerianos, eles também entendem formas de respeito, né? Eles, por exemplo, tem um amigo nigeriano que comenta meu status do WhatsApp sempre, e aí ele sempre vem com coisa tipo assim, uma bênção, a bênção, meu irmão, tipo, uma coisa desse tipo, né? E eu fico refletindo muito sobre isso. Então, como a gente influencia esse lugar é a partir das bases, né? É a partir de olhar, por exemplo, olhar nós que somos de axé, né? A olhar como o olhar da Ialorixá educa, né? É o olhar da mãe, né? O olhar do pai, né? O olhar do irmão, como ele educa, como a gente tem uma convenção de cuidado, de respeito. E eu acho que tem uma coisa que a escola ainda não tem aprendido de verdade sobre isso, que nesse lugar da acessibilidade, o lugar do retorno. É a terra da infância, né? É o cheiro do mato, né? Esse lugar do retorno no estudante é fundamental, porque a gente se formou na educação muito tecnicista, muito como uma carga da ditadura, né? E querendo formar uma sociedade que seja apta à sociedade do conhecimento, mas às vezes nossa grande vocação mesmo seja ser grande teoricamente no nosso mundo, sabe? Construir um país com projetos gigantes de povo, sabe? A gente é o povo que criou Darcy Ribeiro, Abdias do Nascimento, Paulo Alberto Freire. Guerreiro Ramos, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Você imagina. né? A gente é um povo gigante, né? E a gente, para não ficar só nos homens, né? Virgínia Leone Bicudo, Lélia Gonzalez, né? Neuza Santos Souza, né? Conceição Evaristo. Ou seja, a gente fica nas referências que para nós Celina, é de que povo. tá aqui com a gente. Celina que tá aqui com a gente. Dos bastidores, Celina, gente, ó. grande jornalista de nossa Celina cidade. e mamãe, vocês sabem, vocês conhecem Celina, que mamãe e Celina só andam juntos. Então estão as duas aqui, só a próxima entrevista. A gente falar de mulheres fantásticas, né, Gabriel? Não podia deixar de citar essas duas maravilhosas. Celina foi uma das primeiras pessoas a me publicar na cidade de Itabuna, quando ainda era, eu esqueci o nome do jornal agora, Diário do Sul, perfeito. Diário do Sul. Meus primeiros poemas foram publicados por Celina. Olha só que generosidade, Então, assim, tá vendo de abrir o espaço, né? É isso, né? Sabe, vamos sobre continuar, isso. porque esses 30 minutos, dois amigos conversando, uma mesa com livro e poesia, bom, falando de educação, aqui, É um tapa. é um tapa. Então, vamos mais aqui um comentário sobre a sua obra. Eu vou pedir para nossa equipe dividir a tela, deixar Gabriel de um lado e a obra do outro. Ele vai comentando cada um dos livros pra gente. Racismo linguístico, então esse estudo no fim do seu doutorado, em que você vai utilizando esses subterrâneos da linguagem para poder discutir o racismo. Vamos ver o próximo? Tem uma paradinha técnica aí. O próximo é O Rio do Sangue dos Meninos Pretos, tá até aqui, inclusive. O Rio do Sangue dos Meninos Pretos é um romance, né? Na verdade, eu estreiei no romance, né? Eu não estreiei no Racismo Linguístico, foi um dos livros mais vendidos, o passado, não este. Foi um dos livros mais vendidos durante a pandemia na área de ciências humanas, chegou a ser vendido pela Amazon. O Rio do Sangue, esse romance, é um livro, um romance que se passa aqui na nossa região, né? É um romance que se passa e faz uma homenagem ao nosso rio Almada. Eu resolvi construir o romance, na verdade, Rafa, como uma metáfora de um Brasil sem pretos, né? Falando sobre genocídio da juventude negra, eu queria muito pensar como seria construir uma narrativa, e pensar a prosa é importante, né? De um mundo que nós tivéssemos, eu não cheguei a chamar de distopia, mas meu amigo André Santana lá do UOL fez uma crítica muito interessante, e eu lembro quando ele me falou, né, sobre a crítica, me mostrou, ele colocou como distopia. E eu achei interessante, porque eu não pensei no Rio do Sangue como uma distopia, mas é uma distopia de um mundo sem pretos, de uma população que é perseguida por um regime de segurança
são drones com armas acopladas, né? Então, a política de segurança que hoje existe na guerra, por exemplo, da Ucrânia, ou lá na guerra, ou na invasão, por exemplo, nos ataques de Israel à faixa de Gaza, existem drones. E o Rio do Sangue, portanto, é um romance que se passa nessa região, mas com uma ideia atemporalizada, vamos dizer assim, né? Porque o atemporal, para mim, seria a ideia da reflexão, né? Então, para você conhecer o romance, ler, se quiser ler o romance ele está disponível na Amazon e em outros lugares para você comprar, mas ele tem 3 personagens que eu faço uma homenagem direta. Uma delas é uma personagem uma pessoa que realmente existiu, né, que faleceu em 2020, chamada Rita de Cássia Freire dos Santos. Eu fico muito emocionado ao lembrar de Rita, e Rita foi parar nesse romance porque Rita é uma mulher negra que sempre valorizou as suas origens, como eu tento fazer, mas Rita foi minha grande professora. E Rita, ela nasceu para ser uma personagem muito rápida no romance, e ela passa a ser a tia política que guia aqueles jovens fugindo do regime de segurança que tenta matá-los, né? Então, o romance traz Rita na centralidade, na homenagem. Eu queria muito que Rita estivesse viva, mas ela tá viva, certamente, nesse texto. É verdade. E aí também já me parece que o Gabriel, com o feeling do escritor, do poeta, do homem do seu tempo, já preparou um roteiro para cinema. Olha, inclusive eu fui até convidado essa semana para colaborar num documentário, não sei como é que vai ser isso, mas sim, o Rio do Sangue ele é bem roteirizado, né? Ele tem espaços muito roteirizados que cabem, né? São micro-histórias, né? Eu acho que micro-histórias funcionam muito para o texto da prosa. É um texto mais limpo. A Celina, inclusive, a gente fala de Celina agora, estava falando de Celina agora há pouco. Celina publicou uma reportagem aqui na cidade também sobre quando eu lancei o Rio do Sangue. Tem várias historiazinhas pequenas, né, no Rio do Sangue, né? E, claro, uma das indicações, por exemplo, que eu faria para vocês lerem, se vocês quiserem ler, aliás, quiserem ler, né, quando vocês forem ler, eu sempre faço a indicação do capítulo Luca de Sebastiana, né? Que é o momento quando os jovens negros passam a desaparecer, serem perseguidos pela polícia, e que uma véia, eu vou resumir porque ler seria um pouco diferente de poema, uma véia preta começa a zombar das outras mulheres que perdiam seus filhos, e elas estavam muito saco cheio, né? Com raiva daquela véia zombando delas. E o filho da véia some também. E aí a véia, ao invés de sair, a véia se tranca em casa. E aí Cira, que é uma mulher muito forte nessa narrativa, resolve arquitetar todos os vizinhos para ir na porta dela fazer um barraco. Então esse trecho, né, o Luca de Sebastiana, é sobre esse momento que eles fazem um barraco, e a véia, eu vou dar o spoiler, porque isso aqui não é só disso, viu, gente? Eu não vou dar spoiler do livro todo, não. Leiam o livro. A véia toma chumbinho, né? Eita, e a véia toma chumbinho e morre. Então, na verdade, é um livro com narrativas do dia a dia, né? Do dia a dia, mostrando também uma realidade muito dura, que é a realidade do genocídio da juventude negra, que certamente quem é do Maria Pinheiro, quem é do Fonseca, quem é do Gegel, quem é do São Pedro, sabe muito bem com a realidade de ter a vida ceifada. Hoje no Brasil, Rafa, a cada 12 minutos morre um jovem negro, né? Isso é um dado que a gente tem da Anistia Internacional, que foi desvendado, né? Esse dado mostra que o Brasil é um país que mata mais jovens negros no mundo e tem índices de morte de países em guerra. Então, realmente, existe uma guerra contra a juventude negra no Brasil que precisa ser combatida com política pública, né? O jovem, por exemplo, que hoje está na escola, a gente falou dele agora, né, da evasão escolar, ele precisa de um primeiro emprego, ele precisa de uma característica da assistência social que hoje não existe. Particularmente quando a gente fala de jovem de periferia, é um jovem que vive de bico, né? É verdade. Olha, você que nos acompanha sabe que o nosso programa se dedica a pensar um outro modelo de sociedade. Hoje, com o Gabriel Nascimento, nós estamos vendo aqui a importância das políticas públicas que muitas vezes
no espectro de um pensamento político conservador e amplamente racista, pensa que isso é desnecessário, que são ações que são garantias de privilégios e não de reparação. O que nós estamos vendo aqui é uma verdadeira reflexão que traz para a gente a perspectiva de um modelo de sociedade que pense essa juventude não como objeto, né, de um endereço para uma bala, porque as balas elas não são perdidas, elas têm direção no Brasil. E a direção é o jovem negro que luta pela vida nas periferias das pequenas, médias e grandes cidades. Vamos ver mais livros de Gabriel, porque aqui a gente permeia poesia, análise social, linguística, enfim. E agora aí, meu primeiro livro. Das 11h30, seu primeiro livro. Meu primeiro livro é um livro completamente tabunense. É verdade. O público de Tabuna é completamente tabunense. Que bacana. Eu tenho um lugar ligado ao policial. A capa tá um pouco velha porque eu fui pegar esse arquivo lá no e-mail. Uhum. Então vocês me desculpem, eu não consegui achar um arquivo melhor da capa. Eu não tenho mais o livro. Que é uma tristeza porque eu acabei vendendo todos os livros e nós não fizemos outra edição. Mas O Maníaco das 11h30 é um romance policial. É só um parênteses, gente, vocês estão vendo que o rapaz é multiplataforma, multiexpressão, multigênero literário. Quer dizer, tá aqui com poesia que fala de memória e ancestralidade, racismo linguístico, um livro de pesquisas oriundo de um trabalho acadêmico, aí veio para o romance e agora um thriller policial. Vamos lá, conta essa história. De onde surge? Primeiro livro, o cara que tem essa movimentação intelectual, essa inquietude, e aí estreia com essa perspectiva de pensar a região. Eu tô vendo um pouco de Odilon Pinto aí nos contos dele. Odilon me influenciou completamente, gente. Odilon foi meu professor, né? Foi meu professor de Linguística 1. Eu era completamente apaixonado por aquela loucura a lá Odilon, né? E eu lembro que acho que a melhor interface do escritor de prosa é o cronista. É o cronista. Eu acho que para você virar, eu tenho todo respeito a vários nomes da nossa literatura. Por exemplo, um autor que eu li bastante no tempo de entrada na graduação, Raduan Assar. Eu tenho vários respeitos a escritores dinamarqueses, noruegueses, que eu gosto muito. Mas quando você coloca de um lado Odilon Pinto e Conceição Evaristo, você percebe a importância do cronista, né? Que é aquele que enxerga o povo, que é aquele que vê o povo na sua multiplicidade, na brincadeira como narra. E eu acho que o Rio do Sangue talvez tenha uma coisa muito mais já, não sei, estabelecida no que eu quero, mas o Maníaco das 11h30 é uma crônica de Tabuna, né? Não tenho nenhuma vergonha de dizer que é uma crônica, porque é a história de um maníaco que só mata pessoas da classe média. Então... Esse maníaco podia se chamar capitalismo, né? Não, mas o capitalismo mata na periferia, na ponta também. Como diz a estudiosa Sarah Ahmed, que é uma estudiosa que eu leio sobre ódio, a gente sempre fala assim, quando você narra sobre o ódio, você sempre tem a perspectiva de que você está falando que o outro tem o ódio, mas é importante narrar o ódio a partir de você, né? Então, como é que eu, um jovem ali naquela formação universitária, estava narrando o ódio? Eu resolvi problematizar, porque se eu tiver que criar uma personagem que seja um maníaco, um assassino, eu não vou jogar a carga do mal no outro apenas, mas vou entender como é que o próprio capitalismo faz com que uma pessoa que passou por muitos problemas de classe, que foi essa personagem, que é um jornalista, que... eu dei spoiler total agora. Entregou o vilão no final. Não tem problema. Mas é tão importante falar de spoiler. Eu sou sabia que eu sou um defensor do spoiler na literatura? Que porque bacana. Diferente do filme, a literatura é uma linguagem que você lê e você acompanha com o nível de captação da linguagem de escrita. Então significa que não é só roteiro. Você está lendo ali não é só pelo roteiro, você está lendo ali porque a linguagem te faz sentir cheiro, né? A linguagem te faz sentir a chuva caindo. Se você narra, por exemplo, uma cena de sexo, você não vai narrar a cena de sexo como, por exemplo, no filme pornô. Você vai narrar uma cena de sexo que é controlada. Então, esse lugar do Maníaco das 11h30 a sociedade tabunense como ela é, né? Como você enxerga. Algumas pessoas, empresários, pessoas militares, passam a morrer na cidade de Tabuna
em circunstâncias muito esquisitas. E ao passo que essas mortes acontecem, as pessoas começam a pressionar um delegado para investigar, um delegado lá da polícia para investigar. E essa investigação, ela começa a virar a pressão do roteiro. Só que ao passo, e aí isso que eu tentei trazer no livro, ao passo que existe essa investigação, existe uma guerra ao tráfico na cidade, no bairro São Pedro, que é o bairro... eu uso dois bairros na narrativa, o bairro São Pedro e o bairro Maria Pinheiro. E a personagem principal do romance, então, ela não é do centro da narrativa dessas mortes. Ou seja, eu coloquei um núcleo periférico de uma mulher que ela não tem uma das pernas, ela é uma mulher que só tem uma das pernas, ela anda de muleta e ela é uma mulher do Maria Pinheiro. Então, há alguns tipos, algumas caricaturas no Maníaco das 11h30 que eu explorei, mas foi um primeiro romance, né? Foi um primeiro romance. Gabi, nós estamos aqui sendo avisados que os 30 minutos estão chegando ao fim, e aí eu queria te pedir para que a deixa, né, dessa conclusão, mas que não é um fim de conversa, porque você vai voltar para outros momentos. Eu espero a gente continuar voltar. apresentando seus livros, sua obra, seus fazeres e sua inquietude, mas eu queria então que você nos prestigiasse, nos brindasse com uma poesia aos nossos telespectadores também, para fechar essa conversa como um até breve. Eu nem vou dizer, gente, para ele que foi de surpresa, porque eu disse que eu ia declamar, mas eu fiz um trabalho de escritor que é aquele que não... Na verdade, eu sempre faço isso, né? Eu nunca preparo o poema antes, porque eu acho que isso me desafia também. Eu vou ler um poema muito forte. Eu decidi terminar com um poema muito forte, e se vocês acharem que é muito forte, no sentido de triste, saibam que depois de toda a tristeza tem esperança, porque o nosso corpo representa esperança. Então o poema diz o seguinte, o poema se chama A Carta da Despedida. Se o meu corpo foi encontrado, morto, jogado, atirado na esquina da vida, não me leve flores, porque nunca fui das flores e dos lenços de chorar amores de verão. Se me acharem cortado em pedacinhos dessa violência que corta a alma fétida da nossa mais insubmissa insuficiência, não me reze uma missa e nem deixe-me orar a cabeça raspada, que nunca fui de acreditar na infinitude dos creres. E fui homem que sempre homem, homem bomba, só mantive o afeto pelo mundo e nada mais. E se o corpo negro, o corpo gay, carbonizado, for mesmo meu, se reúnam para cantar o Ileaie, e vamos morrer atirando como quem sabe que já não há caminho que acompanhe essa tessitura dura, desmedida do tempo. Mas se a cabeça rolando na praia pertencer a meu corpo pobre e despedaçado, sorriam para ela, já sem esperança, porque não há pujança que a sobreponha no seu devido lugar. Mas não se esmoreçam, porque o mundo é um curto trino de se trinar. É brincadeira que não se brinca por se perder por tantas vezes no labirinto. E não se esqueçam, nasci escravizado, morri leão, devorador de humanidades dilaceradas. Muito obrigado. Posso dizer uma coisa, axé. Axé, ó. Esse foi o Naquela Mesa Entrevistas, que você já sabe, vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. Você acompanha pela TVI em suas multiplataformas e já sabe também que ele é sempre feito especialmente para você.